E aí, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre o método dialético. O método dialético é um movimento absoluto. A dialética é considerada que toda separação é relativa porque, na realidade, tudo se relaciona de uma forma ou de outra. Tudo está em interação. Então, veja bem, é um movimento absoluto e ela é considerada que toda separação ela é relativa, porque da realidade, tudo o que se relaciona, ela é de uma forma ou de outra, ela está em interação, ou seja, tudo é sequência uma da outra. O método dialético explica o movimento pela luta dos contrários, não isola os contrários, nem os considera sistematicamente incompatíveis. Um não pode existir sem o outro. Todo movimento, toda mudança, toda transformação são explicáveis pela luta dos contrários. Então, nesse método dialético, explica o movimento pela luta, né, dos contrários, não isola os contrários, nem os considera sistematicamente incompatíveis. Não pode existir sem o outro. Todo movimento, toda mudança, toda transformação, ela é explicada pelos contrários. O método dialético. Todo ser orgânico, a cada instante, é e não é o mesmo. A cada instante, assimila matérias estranhas e elimina outras. Em cada instante, parecem células do seu corpo e outras se constituem, no fim, um tempo mais ou menos longo. A substância desse corpo foi totalmente renovada, foi substituída por outros átomos de matéria. Assim, todo ser organizado é constantemente o mesmo e também o outro. Então, aqui ele quis dizer que tudo que você passa a ter aquele conhecimento, tudo que você aprende naquele dia, naquela hora, você assimila as coisas boas e as ruins você descarta. Mas que você é sempre você mesmo. Isso aí não muda. Vem diretamente do grego dialegin, que significa discutir. Expressa a luta de ideias contrárias. Então, ele vem do grego diagelin, que discutir. Eu não sou muito boa para falar isso, não. Tudo se relaciona, tudo se transforma, a mudança é qualitativa e a luta dos contrários. Então, ele sempre fala que tudo se relaciona, tudo está em sequência uma com a outra. Tudo se transforma, tudo muda. Nada na vida da gente permanece da mesma forma, ou nada no mundo tem a mesma forma. Estamos sempre em transformação. A mudança qualitativa. Então, todo dia tem mudança. E tem mudança de qualidade. Então, essas mudanças sempre são qualitativas, elas sempre acontecem. E a luta dos contrários. Tudo se relaciona. A lei da ação recíproca é a da conexão universal. Um todo unido, os objetivos e fenômenos são organicamente ligados entre si, dependem uns dos outros e não se pode compreender nenhum fenômeno da natureza se encararmos isoladamente. Então, a lei da ação ela é recíproca, porque você faz, mas também você recebe. Um todo é unido, a gente tem que ser sempre unido. Os objetos são os fenômenos organicamente ligados entre si, dependentes um do outro, então a gente sempre depende um do outro.
e não se pode conhecer nenhum fenômeno da natureza se você se isolar, se você não compartilhar, se você não unir, se você não for unido. Você sendo unido, você vai ter sempre esse conhecimento desse fenômeno da natureza, porque isoladamente nós seres humanos não somos capazes de nada. Tudo se transforma. Lei da transformação universal do desenvolvimento incessante, a natureza como um estado de movimentos e mudanças perpétuas, qualquer coisa nasce e se desenvolve, qualquer coisa se desgrega e desaparece. Ou seja, essa transformação ela é universal e ela é incessante, que ela tem a natureza dos movimentos e mudanças perpétuas. Qualquer coisa que nasce, ela se desenvolve, até mesmo uma plantinha que você planta. Vamos pegar aí como exemplo um pé de manga. Você planta ele ali pequenininho. Com o passar do tempo, ele se desenvolve, ele cresce e ele dá o fruto. Qualquer coisa se desagrega e desaparece. Só que depois de É igual nós seres humanos. Nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos. A mudança qualitativa. Num desenvolvimento que passa das mudanças quantitativas para as mudanças qualitativas. Exemplo, a água destilada é levada ao fogo para aquecer. Então, teve aí uma mudança de quantitativa para qualitativas. Então, ela, a partir do momento que ela é fervida, né, ela fica mais saudável. Os marxistas denominam mudança quantitativa o mero aumento ou diminuição de quantidade e dominam mudança qualitativa a passagem de uma qualidade para outra, a passagem de um estado para o outro, como a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, a quantitativa, ela vem de quantidade e a qualitativa de qualidade. Se você trabalha numa fábrica de produção, no seu serviço, você está fazendo, por exemplo, uma bola. Então, ali tem uma turma que faz umas 300 bolas. Mas a qualidade dessas bolas não é boa. Mas a sua equipe, ela faz 150, né, de quantidade, mas a qualidade da bola supera a quantidade. É a mesma coisa que ele está falando aqui, ó, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A luta dos contrários. Os fenômenos da natureza supõem contradições internas. Todos têm um lado negativo e um lado positivo, o passado e um futuro, elementos que desaparecem e elementos que se desenvolvem. Então, os fenômenos da natureza são contradições internas, que todo mundo, nós temos o lado negativo e o lado positivo, um passado e um futuro. E esses elementos desaparecem como eles desenvolvem. A luta entre o velho e o novo, entre o que morre e o que nasce, entre o que parece, entre o que perene e o que evolui, a luta dos contrários é, pois, o motor de toda a mudança. Então, tem aí a luta do velho e do novo, do que morre e do que nasce, entre o que perene e o que evolui, e a luta dos contrários, que é tudo o motor de toda mudança. Então, essa luta do contrário é exatamente o motor dessa mudança. Ninguém é uma ilha. A civilização obriga-nos a nos relacionarmos uns com os outros, por isso, a lei da sociedade prescreve que cada indivíduo deve complementar o seu próximo. Ao forte cabe o amparo
do fraco, ao inteligente a instrução do ignorante, ao rico o auxílio do pobre. Todos vivemos este mundo para desempenhar uma missão, grande ou pequena, mas que pesa na soma geral. O desespero que os grandes sentem para com os pequenos é muito mais que um reflexo do orgulho e da ignorância, pois estão sempre os utilizando para os serviços grosseiros no sentido de manter a ordem social. Então, ninguém é uma ilha. A civilização, ela obriga as pessoas a relacionar uns com os outros. A sociedade, ela diz que o indivíduo complementa o seu próximo. O forte cabe o amparo do fraco, ao inteligente a instrução do ignorante e o rico o auxílio do pobre. Porque neste mundo, desempenhar uma missão, ela é grande ou pequena, mas que pesa na soma geral, e que o desespero dos grandes sentem para com os pequenos, e muito mais um reflexo do orgulho e da ignorância, pois estão sempre utilizando os serviços grosseiros, no sentido de manter a ordem da vida social. Conclusão. Estamos abertos ao debate, seja de qual tipo for. Se soubermos tirar proveito das discussões, não haverá um único momento que não possamos acrescentar valores morais ao nosso patrimônio espiritual, enriquecendo-o ainda mais. Então, olha só, essa forma de nós estarmos abertos aos debates, esses debates, eles sempre nos enriquecem muito, porque com isso a nossa alma fica elevada, o nosso conhecimento fica elevado. Então, galera, essas explicações vão dar suporte para vocês responderem as questões 3 e 4 da apostila, e até a próxima.